Olá, meu nome é Elton Vieira, sou professor do campus Olinda do IFPE e vamos continuar a falar sobre o Canvas de modelagem de negócio. Hoje a gente vai começar a falar sobre recursos principais. Eu não falei muito sobre isso no começo da explicação sobre o Canvas, mas se você olhar direitinho, ela está dividida em 9 partes, mas a configuração dela espacial, ela está construída de um jeito onde a parte direita está voltada ao cliente e a parte esquerda está voltada para o negócio em si, né? Então, aqui do lado direito a gente entende o cliente, nossa relação, nossa proposta, o meio como a gente vai receber a remuneração, né, a compensação monetária em relação ao nosso produto. Do lado esquerdo, a gente vai desenvolver essa nossa informações relativos à construção, processos dentro do negócio que você está desenvolvendo. E é por isso que a gente começa falando primeiro sobre o cliente, porque sem a gente entender o cliente, a gente não tem negócio. Quando a gente vai começar a entender os negócios, a gente vai entender agora qual é o mínimo necessário para que o nosso negócio comece a funcionar. É aqui, nesses recursos chaves, que não por acaso está da metade para frente do projeto, né, de preenchimento do Canvas, é que você vai começar a entrar nesses detalhes. Pensa comigo, né? Qual é o mínimo que você precisa para o seu negócio entrar no mercado? Porque muitas vezes se acha que para você fazer um negócio funcionar, você precisa da estrutura toda completa, o que não é verdade. Tanto é que existe uma teoria defendida pelo Eric Ries no seu livro A Startup Enxuta, que ele fala sobre o MVP, que é o Minimum Viable Product, ou seja, o mínimo produto viável, o que você pode começar a entregar para o seu cliente, mesmo sem ter toda a estrutura completa do seu negócio. Você só precisa botar o seu produto no mercado. E isso faz parte da pergunta dessa área do Canvas em específico, né? O que é que você precisa? Quais são os recursos principais que você vai ter a necessidade de adquirir para que o seu negócio comece a se desenvolver? Não precisa estar todos os recursos necessários, mas os principais. E aí a gente vai começar a falar sobre esse ponto específico, sobre esses tipos de recursos principais que a gente pode colocar. No livro Business Canvas Generation, que a gente está utilizando como bibliografia básica desse curso, mostra lá que os tipos de recursos começam com os recursos físicos. Claro, isso depende muito do que você está tentando desenvolver, qual é o seu tipo de negócio. Existem negócios que realmente os recursos físicos são recursos principais, imprescindíveis para o negócio, e existem outros negócios que os recursos físicos não são tão imprescindíveis assim. Por exemplo, eu tenho uma fábrica de costura, ou um fabrico. Eu preciso de alguns instrumentos físicos. Preciso de um espaço para poder fazer a confecção. Eu preciso do maquinário para fazer isso. Eu preciso dos insumos para desenvolver esse meu produto. Eu preciso da loja para vender esse meu negócio. Claro, não preciso da loja porque hoje em dia a gente pode fazer isso em relação à internet e vendas online. Então, vê só, quando a gente fala de recursos físicos, a gente está falando tudo que a gente pode tocar, que a gente pode desenvolver, né, claro, para desenvolver o nosso negócio. Se eu estou fazendo uma empresa de arquitetura e aí eu trabalho em casa, por exemplo, aí você diz, eu não preciso de recursos físicos. Claro que precisa. Como é que você vai desenvolver um desenho, uma modelagem 3D sem um computador? Ou você vai fazer uma planta, um blueprint, né, uma planta do prédio sem pelo menos papel e um lápis para desenhar ele. Então, esses são os recursos
mínimos necessários para você desenvolver. Por mais que você ache que não vai precisar de recursos, de muitos recursos físicos, ainda assim existem recursos físicos muito importantes que vocês precisam colocar como conta do negócio. Exemplo que muita gente se confunde é fazer com que os seus próprios pertences físicos que você tem no dia a dia sejam utilizados durante o negócio e que isso faz parte dos recursos, não faz parte do recurso físico porque o recurso é meu. Não, isso faz parte sim. Quando a gente está começando o nosso negócio e a gente vai utilizar, por exemplo, o nosso celular como fonte de comunicação, esse celular ele passa a ser sim um recurso físico principal para o nosso negócio. Sempre leve isso em consideração. Se você está utilizando qualquer meio físico, qualquer meio de comunicação, por mais que você já tenha aquilo ali, já tinha aquilo ali antes da concepção do negócio, quando ele passa a fazer parte do negócio, né, do meio de comunicação, isso entra como recursos físicos e você precisa listar ele nessa área do Canvas. Outro tipo de recursos são os recursos intelectuais. Nesse caso, a gente pode chamar de propriedade intelectual. A gente já falou um pouco sobre propriedade intelectual na aula passada, mas vale a pena dizer que, sim, propriedade intelectual é um recurso principal. Dependendo do negócio que você quer fazer, é realmente a cerne do seu negócio. Imagina, você está desenvolvendo uma marca para você mesmo, seja ele de que área for, e essa marca, ela é um recurso principal do seu negócio. Como é que você vai abrir um negócio, vai colocar seu produto no mercado se você não tem uma marca? Então, isso é um recurso principal. Se você tem a propriedade intelectual de alguma coisa, seja ela, sei lá, uma ilustração, um personagem, um desenho técnico de um produto que você criou, isso é propriedade intelectual, tem que ser trabalhada com muita seriedade sobre isso, né? Você tem que validar essa propriedade intelectual a partir dos meios, né, que você pode fazer, né, que a gente pode utilizar na internet para assegurar sobre propriedade intelectual. Eu estou falando nesse caso do INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Eu vou colocar um material sobre isso nas referências dessa aula, mas é muito importante. É um recurso principal que muita gente deixa a segundo plano. Se você está desenvolvendo, vamos voltar de novo, numa empresa de confecções, se você cria um tipo de roupa totalmente inovadora, você tem sim que proteger essa sua descoberta, né? Essa sua inovação. E a forma de fazer isso é criando a patente da sua e dessa forma, se você cria essa patente, você tem o controle da propriedade intelectual dessa sua inovação. Alguns tipos de negócios se valem mais sobre isso, né? Outros menos, porém ainda assim todo tipo de negócio ele possui recursos intelectuais, que a princípio são recursos que não são tangíveis, né? São intangíveis, mas mesmo assim importantíssimo e sempre presente na execução e no dia a dia do seu negócio. E aí a gente vem para um dos recursos mais comentados e reconhecidos, que é os recursos humanos. Toda empresa tem uma área de recursos humanos, né? Esse nome já é um pouco meio fadado, defasado, na verdade, que tratam as pessoas como recursos é como tratar as pessoas como coisas que devem ser dispensadas ou contratadas ao bel prazer, e a gente sabe que hoje em dia não é bem assim. Quer dizer, está cada vez mais assim, mas não deveria ser assim. Quando a gente fala sobre recursos humanos, a gente fala sobre toda a expertise, todo o conhecimento, background, é, e sentimentos, empatia, tudo que uma pessoa carrega para si que pode ser um benefício para o seu negócio. Os recursos humanos, eles ganham e eles são importantes porque uma empresa não se faz sozinho. Por mais que você queira e você se desdobre para ser a pessoa responsável pelo crescimento do seu negócio, não dá para você fazer o negócio funcionar sozinho.
É um trabalho hercúleo demais, muito desgastante. Você tem que interpretar vários papéis ao mesmo tempo. E se você não tiver uma estrutura psicológica muito boa, você quebra, desmorona. Então, por isso que é sempre tão interessante vocês dividirem esse peso para mais de uma pessoa. E aí, esse mais de uma pessoa pode ser um sócio, pode ser um ajudante, pode ser um empregado, pode ser um terceirizado, não importa. Esses recursos humanos são os necessários para fazer o seu negócio funcionar. A gente pode falar sobre a área hospitalar. Hoje em dia a gente vê a necessidade, principalmente nessa área de pandemia, né? A necessidade crucial de recursos humanos para combater e para prevenir o que a gente está vendo hoje em dia, né? As ações, não só de médicos, mas de toda a staff do hospital, ela é extremamente importante. A gente fala de enfermeiros, técnicos, auxiliares, maqueiros, almoxarifado, pessoal que faz a limpeza dos materiais, todos eles são importantes para que todo o negócio funcione. A gente está falando de hospital, mas eu posso falar sobre todos os tipos de negócio. Nenhum negócio se sustenta sozinho, cresce sozinho. Por mais que você tenha um controle, o crescimento controlado, ainda assim você precisa desses recursos humanos. E por último, mas não menos importante, a gente tem os recursos financeiros. Essa é o problema, muitas vezes, né? Porque quando a gente está criando um negócio, a gente precisa investir algum tipo de recurso financeiro para que ele exista. Esses recursos financeiros eles podem vir de qualquer tipo de fonte, né? Porque ele é um valor inicial, é o capital inicial, né, que a gente está falando para que a gente possa criar toda a estrutura do negócio, ou pelo menos criar um mínimo produto viável para que ele possa começar a entrar no mercado. Esses recursos financeiros eles precisam ser bem estruturados, bem pensados, porque não existe negócio que dá lucro desde o dia um do seu lançamento. E é preciso entender isso, né? Na maioria dos casos, e é por isso que muita gente se pega despreparada, que não enxergam que vai existir uma curva de crescimento do seu negócio, mas para essa curva começar a crescer, ela vai demorar muito tempo ainda nesse limiar entre lucro e prejuízo, né? Existem estimativas que falam que uma empresa, de uma microempresa, né, ela, quando ela é desenvolvida, ela cresce, está em fase de nascimento, ela dura de 7 a 8 meses para se igualar o investimento com o que ele está recebendo. Eu não estou falando nem de lucro, né? Existem negócios que já crescem muito rapidamente. Mas isso é exceção. A gente não trabalha com exceção. Nesse caso, a gente vai trabalhar com a realidade. A realidade é dura, às vezes é feia, mas ela está lá para ser encarada. E a gente precisa, sim, pensar que esses recursos financeiros eles são importantes para que você possa se segurar nesse período onde o crescimento ainda não está acentuado. E ele, como eu disse, ele pode vir de diversas formas, pode ser um recurso seu, pode ser através de empréstimos, através de ou seja, de bancos ou de investidores anjo. Todos, existem várias formas hoje em dia de você captar recursos para desenvolver um negócio. Até sites de financiamento coletivo são utilizados para que os negócios tenham o levantamento de recursos financeiros. Escolha a mais interessante, os negócios que conseguem subsistir esse recurso guardado para que ele possa gerar, deixar a máquina rodando por mais tempo, para que ele tenha sobreviva, né, até que a curva de crescimento ele já seja suficiente para se manter e se sustentar sozinho. Por isso que esses 4 recursos são muito importantes, sim, mas sem os recursos financeiros,
você muitas vezes fica só patinando no mesmo lugar em relação ao seu negócio. Claro, você vai encontrar exemplos de negócios que não precisava de recurso nenhum e começou do zero sem gastar nada. Como eu disse, exceções. A gente não vai trabalhar com exceções, a gente vai trabalhar com a realidade. Para a realidade você precisa sim investir. Eu não estou dizendo que você tem que investir 100 mil reais, 200 mil reais para começar um negócio, não é isso. Mas também você não vai começar um negócio com 2, 3 reais. Então, necessário que a gente faça essa reflexão, aposte as melhores fichas no nosso negócio, sabendo que a gente precisa de um tempo para que esse negócio comece a gerar lucro e esse tempo ele precisa existir e precisa continuar com a máquina rodando. E agora, permitam-me, eu vou acrescentar mais um tipo de recurso que eu acho bem pertinente nesse caso, que é o recurso tempo. O tempo é o único recurso que é igual para todo mundo, né? Não importa se você é rico ou pobre, o tempo ele está ali, é o mesmo período que você tem para fazer as coisas acontecerem. Mas em determinados casos, existem pessoas que podem esperar mais tempo ou menos tempo para o seu negócio ter sucesso. Quem está bem estruturado financeiramente pode esperar mais tempo até a sua curva de crescimento. Outras pessoas que têm mais necessidades imediatas não podem esperar um tempo muito grande para que o seu negócio tenha sucesso. E isso tem que ser levado em consideração, sim, né, como recurso principal do seu negócio. Né? Você tem que ter essa segurança de que tem que conseguir deixar com que o seu negócio ele funcione por muito tempo. Né? Existem aquelas velhas lendas, né, lendas não, né, são baseadas em estudos que dizem que um negócio, 80, 70% dos negócios brasileiros, eles são fechados antes do final do primeiro ano, né, de existência dele. Vocês já devem ter visto negócios que abriram e fecharam nesse período de tempo. Eu também já vi na minha experiência. E isso se dá através dessa necessidade de tempo que não foi o suficiente em relação à necessidade do empreendedor. Então, por isso que eu acho que realmente o tempo ele é um recurso muito importante que tem que ser considerado sim quando a gente está desenvolvendo um negócio. Agora chegou a sua vez. Vamos lá. Olha para o teu negócio, olha qual é o mínimo de recursos que você precisa nessas 4 dimensões, né? Recursos físicos, recursos intelectuais, recursos humanos e recursos financeiros. Dá uma pensada também no tempo que você precisaria para que esse negócio começasse a funcionar de fato, começasse a gerar lucro e coloca no Canvas, preenche tudo bonitinho. Eu vou colocando algumas informações, a gente vai conversando no fórum, a gente conversa no chat. Não criem dúvidas, não fiquem com dúvidas, me perguntem, utilizem o Moodle, o chat do Moodle, as mensagens do Moodle para entrar em contato comigo, que eu respondo sempre que for possível, mas coloca lá, faz essa interação acontecer. Até a próxima aula.